Unidade 3, regime de caixa e regime de competência. Bom, gente, nessa nossa unidade 3, nós vamos ver em que momento que a receita é reconhecida e a despesa é confrontada. Então, nós vamos começar pelo reconhecimento da receita. Nas empresas, nós temos conhecimento que elas vendem a prazo. Só que essa receita, ela tem que ser reconhecida no momento em que ela é realizada. Então, imagine que nós, aqui nesse exemplo aqui, no dia 10 de janeiro, a empresa presta um serviço no valor de 20 mil com vencimento em 5 de fevereiro. Quer dizer, ela prestou o serviço em janeiro para receber em fevereiro. Que momento que eu vou realizar o registro contábil? No momento que eu realizar a venda. Então, nesse caso, foi no dia 10 de janeiro. Então, qual é o lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar clientes e creditar a receita de vendas pelo valor da venda. Eu só vou fazer o registro em fevereiro, que é quando o cliente pagar. Aí sim que eu dou a entrada no caixa pelo recebimento da venda. Então, quando eu vendo, eu faço um lançamento. Quando eu recebo, eu vou fazer um outro lançamento. Mas o reconhecimento da receita é no momento em que ela ocorre, independente da data do seu recebimento. Já a confrontação da despesa é a mesma situação do reconhecimento da receita, só que nós vamos levar em consideração o momento que eu contraí a despesa, independente do seu pagamento. Imagine que nessa prestação de serviço de 20 mil, houve um custo, né, desse serviço no valor de 12 mil. Então, eu vou apurar o custo, eu vou registrar o custo. Então, eu vou fazer um débito no custo dos serviços prestados e vou creditar salários a pagar, porque nesse momento eu ainda não estou pagando o funcionário, né, eu vou pagar no mês seguinte. Acontece também com algum outro tipo de despesa. Nós falamos aqui do custo dos produtos e serviços, né? No caso de uma empresa que vende mercadorias, seria o custo das mercadorias vendidas, mas nós ainda temos umas outras situações, como exemplo de confrontação da despesa, que é a compra de material de consumo, material de limpeza, por exemplo. Né? Imagine que a empresa ela compra um material de limpeza por R$1.000 a prazo. Então, no momento que ela compra, que ela recebe esse material, ela tem que fazer o registro da venda, o registro da aquisição. Então, ela vai debitar material de limpeza, que é uma conta de despesa, e vai fazer um crédito em fornecedores, vai registrar a obrigação. Isso está querendo dizer o quê? Que ela vai pagar no futuro, não é nesse momento que está realizando o pagamento. Então, a despesa, de acordo com o regime de competência, ela deve ser registrada no momento em que ela for contraída, independente do seu pagamento. Bom, falamos do reconhecimento da receita, da confrontação da despesa, e também quando nós vamos fazer o encerramento do período, e quando eu falo nesse período, pode ser o período mensal ou anual, existem alguns ajustes, lançamentos de ajustes a fazer pela contabilidade. Então, nós temos 4 tipos básicos de ajustes, que são as despesas antecipadas, receitas antecipadas, outras despesas a pagar e receitas a receber. Então, vamos ver caso a caso como é que isso acontece. As despesas antecipadas. A despesa antecipada ela ocorre quando você ainda não consumiu esse produto, mas você já realizou o pagamento. É um pagamento antecipado de um produto que você vai utilizar depois. Um exemplo, o aluguel antecipado. Você aluga um prédio aí por um período de 3 meses, vamos considerar o exemplo que está aí na apostila. Você faz um contrato de aluguel com pagamento antecipado no valor de 3 mil, só que esse contrato é para 3 meses. Então, olha só, quando eu faço o pagamento, eu vou debitar uma conta do ativo, porque isso vai me gerar um direito, né? Que é aluguel antecipado, e vou creditar o caixa pelo valor total que eu estou pagando, que é os 3 mil reais. Nos próximos meses, à medida que eu for utilizando esse imóvel, eu vou fazendo o registro, transferindo para a despesa esse valor. Então, nos próximos 3 meses, eu vou fazer o seguinte lançamento. Eu vou debitar despesa de aluguel e vou creditar aluguel antecipado. Então, eu vou transferindo do ativo para a despesa. Então, de acordo com a competência daquela despesa. Essa despesa, a competência dela é para um período de 3 meses. Então, mês a mês, durante 3 meses, eu vou transferindo esse valor do ativo para a despesa. Os seguros, né? Os seguros vocês sabem, quem tem carro, né? Quem faz seguro de imóvel. O seguro ele geralmente abrange um período de 12 meses ou 6 meses, depende do tipo de seguro que você está contratando, depende da seguradora também. Então, ali no exemplo nós temos, né? O contrato de seguro no valor de R$ 1.200 por um período de 1 ano. Então, a empresa pagou o seguro total, né?
os R$ 1.200, o valor total do contrato. Então, ele debitou o seguro antecipado, que é uma conta do ativo, e tirou do caixa o valor. E aí, mês a mês, ela vai transferindo esse valor para a despesa, porque essa despesa é para um período de 12 meses. Esse seguro vai cobrir um período de 12 meses. Então, mês a mês, eu vou fazer o quê? Transferir para a despesa, debitando despesa de seguro e creditando seguro antecipado. Depois, nós temos o material de consumo. Então, aqui nós temos no exemplo, considerando uma aquisição no valor de R$ 1.800, que seria aí por uns 6 meses, né? Então a empresa compra material de consumo, só que ela vai utilizar esse material de consumo num período de 6 meses. Então é a mesma situação do aluguel, né? Vou debitar material de consumo lá no ativo, credito caixa, porque eu realizei o pagamento total, e ao final de cada mês, ou mês a mês, você vai fazendo o levantamento de quanto você consumiu desse material e transfere para a despesa. No exemplo aqui eu coloquei R$ 300, então eu vou debitar a despesa de material como se a empresa tivesse utilizado R$ 300 do material que ela adquiriu. Então utilizou R$ 300, debito despesa de material R$ 300 e credito material de consumo, que é uma conta do ativo, por R$ 300. Bom, a depreciação, que também é considerada uma despesa e uma conta redutora do ativo, ela é o item mais significativo que nós temos aí nessa questão de transferência para despesa, né? Porque os valores são mais elevados, porque esses valores eles estão relacionados aos bens que foram adquiridos para utilização permanente. Então esses bens, o valor desses bens por conta do desgaste, por conta do uso, você vai transferindo para a despesa. Então acontece mais ou menos assim. Imagine que a universidade ela compra carteiras, cadeiras, né? Esses bens que ela adquire é para utilização permanente, não é para ser vendido, para ser comercializado. Ela adquire para poder atender o seu objeto social, que é o ensino. Então, quando a universidade ela adquire essas carteiras, essas cadeiras, o que é que ela faz? Ela lança lá numa conta do ativo não circulante, que é móveis e utensílios. Isso é um bem, está lá registrado como um bem. Só que à medida que você vai utilizando esse bem, acontece o desgaste dele por conta do uso mesmo. E aí você vai transferindo o valor desses bens para a despesa. Então, para encontrar esse valor da depreciação, né, como é que é feito esse cálculo, nós temos as seguintes considerações. Primeiro, a vida útil estimada do ativo em meses ou em anos. Quer dizer, você comprou esse bem, vamos considerar ainda as cadeiras que a universidade comprou. De acordo com a legislação do imposto de renda, móveis e utensílios, a taxa de depreciação é 10% ao ano. Tá? Então, se é 10% ao ano, a vida estimada desse bem é de 10 anos. Então, a possibilidade de existir um valor no final desta vida útil que recebe o nome de valor residual. O que é o valor residual? Você sabe que, terminada essa vida útil do bem, esse período de 10 anos, você pode vender este bem por algum valor, você consegue um valor de mercado para ele. Então, esse é o valor residual. Depois, com base nisso, na vida útil e no valor residual, se existir, você faz o cálculo da depreciação. Então, aqui no exemplo, nós temos a compra de um computador no valor de R$ 3.100, com a vida útil de 5 anos e o valor residual ao final de R$ 100. Então, esse computador ele vai durar 5 anos. Se ele vai durar 5 anos, a taxa de depreciação anual dele seria 20%. Olha só, vamos ver o registro quando eu adquiro o bem. Então, eu coloco lá equipamentos de informática e dou saída no caixa do valor que eu estou pagando. A depreciação mensal. Se eu estou fazendo mensal, eu tenho que ter a vida útil dele em meses. Eu sei que são 5 anos, vezes 12 meses, 60 meses. Então, eu vou pegar o valor do bem, os R$ 3.100, menos o valor residual dele, que é o 100, eu dividi pela vida útil, que são 60 meses. Então, a depreciação mensal deste bem vai ser de R$ 50. Então, olha aí a transferência do valor do ativo para a despesa. Eu vou debitar despesa de depreciação e vou creditar a depreciação acumulada. No caso da depreciação, você não utiliza a conta que registrou o bem, que registrou a aquisição do bem. Você vai abrir uma conta específica para registrar essa transferência, que é a depreciação acumulada. No caso das receitas antecipadas, as receitas antecipadas elas ocorrem quando o cliente ele paga antecipadamente por um produto ou um serviço que ele irá receber no futuro. Então, primeiro acontece a entrada no caixa e depois a prestação do serviço ou a entrega do bem. Então, aqui nós temos o exemplo de assinatura de um jornal pelo prazo de 6 meses.
E considerando que o valor semestral foi de R$300. Então, o cliente, ele fez a assinatura do jornal, ele pagou para a empresa R$300, né? E a empresa vai fornecer esse jornal no período de 6 meses. Então, olha só, quando eu recebo o valor do cliente, eu vou debitar o caixa e vou creditar receita antecipada, que é uma conta do passivo. Pode falar assim, professora, mas a conta do passivo, ela é uma obrigação. Mas assim, você tem a obrigação, ou você entrega o jornal, ou você devolve o dinheiro para o cliente. Então, nos próximos 6 meses, como é que ficaria? Como é 6 meses, R$300 dividido por 6 dá R$50 ao mês. Então, eu estou entregando o jornal mensalmente, eu vou debitar a conta receita antecipada e vou acreditar a receita de vendas. Então, despesas a pagar. Então, existem outras despesas também que a gente faz o registro, faz o ajuste, né? No caso aqui, a gente tem a questão da despesa financeira, que é quando a empresa contrai um empréstimo, né, ela tem que pagar juros sobre esse empréstimo, e nesse exemplo que nós temos aqui, esse juro vai ser incorporado ao valor principal do empréstimo e vai ser pago só no futuro, né? Então aqui, quando a empresa ela contrai o empréstimo, ela vai debitar o caixa, né, que está entrando dinheiro na empresa, e vai acreditar a conta empréstimos, né, que é uma obrigação lá do passivo, que ela vai ter que pagar. Então, mensalmente, esse juro que ele colocou, que é de 1% sobre o principal. Então, vai ser incorporado o principal e vai ser pago no final da operação. Então, só lá quando vencer o empréstimo. Então, mensalmente, eu tenho que fazer o quê? Se é 1% ao mês, eu vou debitar a despesa financeira, os R$45, e vou creditar empréstimo, porque esse juro ele não está sendo pago agora, ele só vai ser pago ao final. Então, credito o empréstimo. Feitos os ajustes, nós temos o encerramento do exercício social. O que é o encerramento do exercício social? Você vai fazer o confronto das receitas e despesa. Você vai verificar quanto você teve de receita, quanto você teve de despesa e apurar o resultado do exercício, que pode ser lucro ou prejuízo. Quais são as contas que vão entrar? Contas que vão formar o resultado: receitas, custos e despesas. Confrontado esses valores, eles vão passar para o patrimônio líquido. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma relação de contas de resultado, né? Nós temos as receitas das vendas e vários tipos de despesa. Com base nesses valores, nós vamos fazer a transferência para uma conta que é denominada apuração do resultado do exercício. Essa é uma conta transitória. Nós só abrimos essa conta para fazer o encerramento e depois encerramos a conta. Então, olha só, as receitas, elas são creditadas sempre, né? Então, esse é o momento que eu vou fazer um débito na conta de receitas, porque eu vou zerar essa conta e vou transferir o saldo dela para a apuração do resultado do exercício. Então, eu tinha na conta de receita de vendas, eu tinha um valor de 22.160 no crédito, eu vou debitar a conta receita de vendas e vou creditar a apuração do resultado do exercício. As contas de despesa, o saldo delas é débito. Então, para eu zerar, eu tenho que creditar. Eu vou creditar as contas de despesas e vou debitar a apuração do resultado do exercício. Aí no slide nós temos que o total das despesas foi 18.680 e as receitas 22.160. Por aí, então, nós observamos que a empresa teve um lucro, né? Porque as receitas foram maiores que as despesas. Então, esse saldo de 3.480 eu vou transferir para a conta reserva de lucros. Então, essa conta reserva de lucros vai estar lá no patrimônio líquido, no valor de 3.480. Bom, e assim nós finalizamos a unidade 3. Eu espero que vocês realizem os exercícios que estão na apostila. E logo mais nós encontramos de novo.